Há quanto tempo, meus amigos? Finalmente, depois de um tempão parado aqui, nós vamos retomar o canal e vamos retomar em alto estilo falando de Yu-Gi-Oh! Que eu sei que vocês gostam. Espero que vocês não tenham todos me abandonado nesse período que eu fiquei parado, porque enfim, coisas da vida, né? Aquilo que eu avisei lá no post comunidade. Mas estamos aqui com as turbinas ligadas pra gente poder voltar a produzir como estávamos fazendo antes. Eu sei que vocês não gostam muito de avisos longos, mas o de hoje é especialmente importante porque há mais ou menos um mês e meio, eu fui convidado para o meu primeiro podcast, para minha primeira collab com outros criadores de conteúdo, e eu quero fazer aqui a divulgação, né? Eu quero aqui pedir que vocês vão lá e escutem o trabalho do meu mano Muniz e do Biel, que foram os caras que me convidaram pra gente fazer um episódio de podcast falando de Akira Toriyama, Dragon Ball e todas essas coisas que vocês que são craqueiros de Dragon Ball como eu tanto adoram. Os caras são bons, o trabalho dos caras é da hora. Quando eles me convidaram, eu tomei o cuidado de ir lá olhar pra ver se era da hora, se era decente pra eu participar. Achei muito bom, participei. Minha participação, espero que eu não tenha atrapalhado muito o trabalho deles, como eu disse. Me trataram muito bem, um pessoal muito gente boa, preparados e que fazem um conteúdo de qualidade. Então, escutem o episódio comigo, escutem outros episódios, prestigiem o trabalho dos caras, deem uma boa avaliação nos episódios, deem uma boa avaliação no podcast e valorizem aqueles que fazem um bom conteúdo aqui na internet, né? E aqui eu quero deixar meu agradecimento, né, ao Biel e ao Muniz por terem me convidado, o Muniz que me convidou e o Biel me recebeu também junto. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela recepção, foi maravilhoso, muito divertido gravar com vocês e as portas estão abertas, sempre que precisarem, sempre que quiserem, estamos aqui para novas colaborações, porque foi realmente muito bacana, certo? Então dê lá uma moral pro trabalho dos caras do Mesa de Madeira Cast. Beleza, então hoje nós vamos falar da segunda metade do arco do Reino dos Duelistas, né? E aí, antes de adentrar, eu vou fazer um outro aviso que também é bem rapidinho, que é, procurem o vídeo anterior que eu fiz sobre esse arco, tá aí na playlist inclusive, porque os pontos gerais que eu vou comentar aqui estão todos lá. A verdade é que esse arco ele mantém uma coerência muito grande em suas virtudes e alguns dos seus defeitos, então os pontos que vão ser abordados aqui são pontos gerais já levantados no vídeo passado. Então se você não assistiu ainda esse vídeo, existe uma playlist aqui no canal sobre Yu-Gi-Oh! Então é o vídeo passado que fala sobre que Yu-Gi é ladrão e isso é bom. E quem já assistiu, se não tiver lembrado o que foi dito naquele vídeo, assista novamente porque vocês vão ter um contexto melhor acerca do que vai ser dito nesse vídeo aqui, né? Começando de onde aquele parou, nós iniciamos por comentar o momento no qual o Kaiba chega na ilha do Reino dos Duelistas, né, pra enfrentar o Pegasus e resgatar seu irmão. E logo nesses primeiros capítulos, depois que ele chega na ilha, ele enfrenta o Joey. Tem um duelo que ele enfrenta o Joey e é muito interessante porque quando eu era moleque, que eu assistia e as muitas vezes que eu vi esse arco no anime, eu nunca parei pra perceber o quão importante esse duelo é pro arco, porque ele parece um duelo menor, ele é um duelo muito rápido no qual o Kaiba basicamente esmaga o Joey. Mas se a gente analisar isso da perspectiva que eu falei no vídeo passado, de como esse arco do Reino dos Duelistas é na verdade um grande arco de desenvolvimento do Joey, esse duelo adquire uma coloração toda nova, não é? Porque é uma batalha, é um combate que o Joey perde, muito feio, ele é tratado como um amador, como um imprestável pelo Kaiba, porque a diferença da habilidade deles é muito grande, e tem um detalhe que é interessante da gente notar nesse duelo, que é, os trunfos que geralmente ajudam o Joey nas batalhas são completamente inúteis aqui, porque a gente sabe que o Joey é um duelista que frequentemente ele vence com base na fé no coração das cartas, como diz a dublagem, né? O Joey representa muito aquilo que nós falamos no vídeo passado de como o jogo do Yu-Gi-Oh!, como o universo do Yu-Gi-Oh!, o cosmo do Yu-Gi-Oh!, sei lá como você queira chamar, favorece aqueles que estão com o coração no lugar certo, favorece aqueles que estão lutando pela coisa certa, enquanto que ele desfavorece aqueles que estão lutando pela coisa errada. A gente já comentou um pouco disso no vídeo passado. E o Joey se beneficia muito disso. O Yugi também, mas o Joey principalmente, porque ele frequentemente saca a carta que ele precisa, quando ele precisa, no momento necessário. E nesse duelo isso acontece, mas isso também é completamente inútil, porque ele saca em algum momento o Dragão Negro de Olhos Vermelhos, que é a carta mais poderosa dele do deck, só para essa carta ser esmagada pelo Dragão Branco logo em seguida. Então é um duelo que não só o Kaiba vence com muita facilidade, como ele esmaga as principais armas que o Joey tinha naquele momento, enquanto jogador, enquanto duelista, porque é justamente esse duelo representa um momento no qual o Joey vai descer aos infernos, no qual o Joey vai começar a se questionar novamente acerca das suas habilidades, depois de ter tido alguns bons resultados em duelos anteriores, justamente para
para que ele possa crescer e chegar no estágio superior. Então é como se fosse um recuo de um passo para ele poder avançar 2 passos. Então é um duelo muito importante na marcha que o Takahashi construiu para o Joey ao longo desse arco e que é muito bem feitinha, né? Ele chega sem saber de nada de duelo, ganha um duelo com a ajuda do Yugi, ganha um duelo com a ajuda de um pouco de sorte, aí ele toma o primeiro revés, e o revés muito duro, porque aí ele vai começar a duvidar de si mesmo e ele vai ter que superar sua própria fraqueza para virar um duelista melhor, um duelista de verdade. E isso vai ser texto lá na frente, a gente vai comentar como a Mai vai falar isso enquanto texto mesmo. Então o Takahashi botou e o Takahashi explicou o que ele estava fazendo, foi uma coisa muito consciente da parte dele. Então esse duelo é muito importante, apesar de muito curto e muito simples. E ele já puxa o próximo duelo, que também é do Joey, porque o próximo duelo é contra o Bones, né, que é o Bones na dublagem, né, mas no original é o Ghost Kozuka, que é um daqueles capanguinhas do Bandit Keith. É o duelo no qual o Joey vai superar os questionamentos que ele passou a fazer a si mesmo depois de ter sido tão humilhado pelo Kaiba, porque é um duelo que ele enfrenta sozinho. Ele é emboscado, ele é colocado numa caverna para que os caras peguem as estrelas dele muito facilmente, e ele tem que enfrentar um cara que tá recebendo a consultoria de um duelista muito experiente, que é o Bandit Keith. E ele tem que enfrentar isso tudo sozinho. O Yugi não está lá em momento nenhum para ajudá-lo. Quando o Yugi chega, o duelo já acabou. Então perceba que, como eu disse, esse arco é uma grande marcha de desenvolvimento do Joey. Perder do Kaiba foi um passo atrás para que ele pudesse entrar numa situação na qual ele tivesse que se virar pela primeira vez sozinho contra um duelista difícil e contra uma situação muito difícil, porque falando do duelo em si, é mais um daqueles duelos nos quais o Takahashi estruturalmente adota a ideia de colocar o protagonista encaixotado, né? Ele coloca o herói dentro de uma situação na qual ele aparentemente não tem nenhuma saída para vencer o duelo. Todas as alternativas parecem fechadas para ele. Então, estruturalmente é assim. Esse duelo não tem uma troca de vantagem, né? Um ganha, outro ganha, um ganha, outro ganha. Não. Nesse duelo, o antagonista vai empilhando vantagens em cima do protagonista. Ele vai empilhando dificuldades que ele vai colocando pro protagonista até que chega num ponto no qual a derrota parece certa. E aí, nesse momento, novamente, vem a fé, vem a força que rege o mundo de Yu-Gi-Oh! E ajuda o duelista que está duelando de maneira honesta, de maneira justa, e ele vence. Mas esse é um baita duelo, eu gosto muito desse duelo também, porque ele coloca, né, o Takahashi tem a criatividade de colocar realmente um mecanismo no qual a derrota do Joey parecia certa, porque tem lá monstros que não podem ser destruídos, que são monstros zumbis que ficam voltando a cada vez que o Joey tenta matá-los com ataque físico. Tem lá um monstro que fica bufando esses outros zumbis, então eles ficam cada vez mais fortes o tempo inteiro, e chega uma hora que o Kozuka joga o Stop Defense, né? O Joey não pode nem mesmo se defender, então a derrota é certíssima, até a hora que o Joey sai com a solução da espada escudo, que é interessante esse jogo também, porque nesse jogo um dos trunfos do Joey, que geralmente é a sorte, também falha com ele, né? Assim como a sorte falhou contra o Kaiba, porque ele puxou o dragão negro e não adiantou de nada, aqui a sorte falhou com ele porque ele tentou usar a roleta do Mago do Tempo e a roleta falhou. A roleta piorou a situação dele. Só que aí depois ele conseguiu puxar o dragão negro, destruir o Pumpkin, enfim. E com isso ele conseguiu desfazer a armadilha, o mecanismo que estava pronto todinho, um combo perfeito para ele perder. Estruturalmente é isso, né? É um duelo no qual o adversário vai empilhando dificuldades no caminho dele até chegar no ponto onde parece insolúvel a situação do herói. E aí vem um momento catártico, né? Vem um momento na qual a grande jogada acontece, o grande lance acontece, e aí toda essa tensão que o escritor foi construindo na cabeça do leitor é liberada de uma vez e dá uma sensação de alívio e de felicidade, vamos dizer assim, de alegria, de empolgação por aquele duelo, pela vitória do herói. Então, novamente, isso mostra, repito, um ponto que eu falei no vídeo passado, que o Takahashi é muito bom escrevendo as, entre aspas, lutas do seu mangá, os combates, os duelos. Ele sabe muito bem o que fazer estruturalmente para gerar certos efeitos no leitor, e ele tem criatividade para construir cenários interessantes. E esse duelo tem tudo isso aqui. E tematicamente é importante pela evolução do Joey, né? E aí o próximo duelo, que é o duelo do Yugi e do Joey contra Para e Dox, como foi chamado na dublagem, né? Os irmãos Meikyu, é um duelo que ele mostra essa evolução do Joey de maneira cabal, porque depois de ter superado as suas fraquezas, o Joey tem que lutar ao lado do Yugi contra dois adversários experientes, contra dois eliminadores de jogadores, né? Caras que foram contratados para eliminar jogadores pelo Pegasus. Ou seja, qual é o dilema que é colocado pro Joey aqui? Ele vai jogar do lado do Yugi e ele tem que se colocar à altura do Yugi para não atrapalhar seu amigo. Será que ele tá à altura disso?
E esse duelo vai mostrando que ele tá à altura disso, de uma maneira muito, muito clara, já desde o início, né? Desde a primeira jogada, é o Joey que consegue ajudar o Yugi a superar uma das armadilhas que os irmãos Paradox colocaram ali. E esse duelo, estruturalmente, aí ele já é diferente do duelo contra o Kozuka, porque aqui sim você tem uma alternância. Tem hora que Yugi e Joey estão na frente, tem hora que Paradox estão na frente, tem hora que Yugi e Joey estão na frente, tem hora que Paradox estão na frente. Então, você vai tendo uma alternância em quem tá na vantagem, e a partir daí o roteiro vai sendo construído. E existe um outro tipo de alternância também que mostra a evolução do Joey, que é justamente isso. Às vezes é o Joey que ajuda o Yugi, às vezes é o Yugi que ajuda o Joey. Ou seja, é um trabalho em dupla mesmo. E isso prova que o Joey estava à altura do seu parceiro, do seu companheiro, e prova a sua evolução. Prova que ele superou a sua fraqueza, superou as suas dúvidas e já é um duelista muito melhor do que o que ele entrou quando o torneio iniciou, né? E, novamente, duelo muito criativo. Além de estruturalmente ele ser bem certinho, como eu disse, com essa alternância de controle, né? Em quem tá na vantagem de cada momento do duelo. E de pontuar muito bem a evolução do Joey, um duelo muito criativo, um duelo muito tenso, porque chega uma hora lá que os caras botam o Gate Guardian, e um duelo diferente, né? Porque ele parece muito aquilo que viria a acontecer no jogo de Play 2, o Duelist of the Roses, que parece um jogo de xadrez. Então os caras têm que ir se movimentando no tabuleiro, tem que ir saindo do labirinto. As cartas dos oponentes são todas montadas para jogar no labirinto, então eles estão numa grande desvantagem. E em vários momentos são colocados cenários muito interessantes que o jogo de dupla do Yugi e do Joey tem que ir de maneira muito criativa e superando, né? E é um duelo no qual aparecem dois monstros icônicos do Yu-Gi-Oh! Clássico, que é o Gate Guardian, né? O Gate Guardian e o Black Skull Dragon. Então, outro duelo muito inspirado. Na verdade, o reino dos duelistas praticamente só tem duelo inspirado, né? É muito difícil você me apontar um duelo ruim desse arco. Claro, sempre levando em consideração aquilo que a gente já conversou no outro vídeo. Não vai seguir as regras porque as regras não existiam, mas se você tiver a mente um pouco aberta, você vai ver que o Takahashi estava muito criativo nesse momento e estava sabendo explorar as estruturas de batalha, de combate, para poder enfatizar as emoções pro leitor. Então esse duelo aqui ele é bastante tenso, acho que é até mais tenso do que o duelo contra o Kozuka, e um duelo bastante inspirado também, bastante criativo. E aí depois tem aquela pegadinha lá de qual é a porta certa e tal, aí é uma paradinha menor, porém não deixa de ter lá seu interesse. E é nessa parte que dentro da história, o espírito maligno do Anel do Milênio volta a perturbar o Bakura, né? Porque ele vai ter um papel importante no final desse arco, e ele volta nesse momento. O Bakura fica desesperado com a possibilidade de ficar preso no labirinto para sempre e de seus amigos ficarem presos no labirinto para sempre, e aí ele se rende às tentações do espírito do Anel do Milênio para tentar salvar todo mundo, e é a partir daí que o grande vilão da história retorna, né? E aí depois disso nós temos, e aqui nesse momento eu tô comentando um duelo atrás do outro, porque na segunda parte do vídeo eu vou comentar aquele que para mim é o outro grande mérito do reino dos duelistas e que eu não mencionei no vídeo passado. O próximo duelo é o duelo do Yugi com o Kaiba, que é outro duelo icônico, que é o famoso duelo do Dragão Supremo, né? Que parece ser o duelo da Roubalheira Suprema também, porque o Yugi destruir um Dragão Supremo de olhos azuis com Caribou e multiplicação parece um pouco demais, né? Mas é um duelo muito icônico, não só pela grande virada, que eu acho que é uma das viradas mais espetaculosas de todo o mangá do Yu-Gi-Oh!, se não for a mais, porque aqui também é um duelo daquele no qual o protagonista fica encurralado, né? O Kaiba tirou todas as cartas do Yugi de mais de 1.500 pontos por causa do vírus, do Crush Card, e ainda invocou um Dragão Supremo de olhos azuis com 4.500 pontos no campo. E mesmo assim o Yugi conseguiu superar essa adversidade. Então é provavelmente a virada mais espetaculosa que tem em todo o mangá do Yu-Gi-Oh! Se não for a mais, é top 3, sem dúvida. Então ela já é icônica por causa disso. Foi nesse momento que a gente descobriu que o Yugi era realmente o maior ladrão de todos os tempos, que não tinha a menor condição de ninguém vencê-lo num jogo honestamente ou qualquer coisa desse tipo. Mas ele representa muita coisa também, né? Porque esse duelo ele puxa, eu já falei como esse arco ele é um arco de evolução do Joey, porque o Yugi já estava, entre aspas, pronto. E a exceção à regra é esse trecho aqui. Porque nesse trecho aqui é onde a gente tem um certo conflito entre o Yugi e o espírito do faraó. Porque o espírito do faraó ficou cego pela possibilidade de vitória, ficou cego no objetivo dele de salvar o avô, e ele iria sacrificar a vida do Kaiba em cima disso. E a gente sabe que o espírito do faraó não tem muito pudor em fazer maldade com os outros, a gente viu no início do mangá como é que era. E ele ia deixar o Kaiba morrer e dane-se. E aí teve que vir o Yuguinho, que geralmente é o covarde, que geralmente é o fraco, e parar o faraó, impedi-lo de fazer aquela atrocidade contra o Kaiba. Esse é o único momento dentro desse arco, e é um momento que vai se estender até o próximo duelo, vou comentar daqui a pouco,
mas é o único momento no qual o Yugi tem que passar por uma evolução, por um aprendizado. Na verdade, principalmente o Faraó. Porque o Yugi, desde o início do mangá, ele tá aprendendo a ser mais corajoso, aprendendo a lutar pelo que ele acredita, aprendendo a não baixar a cabeça demais, enfim. Mas o Faraó, até o presente momento, era o cara que sempre tinha as respostas. Na verdade, ele geralmente é esse personagem. O personagem do Faraó, ele é usado dentro da narrativa de Yu-Gi-Oh! Pra ser o cara que ele geralmente sabe o que fazer. Ele geralmente é o personagem em quem você pode confiar e que geralmente tem as respostas. Claro, tô falando tem as respostas assim, morais, né, dentro da situação. Não resposta no sentido de quem ele é, qual é a identidade dele, porque isso aí vai virar um ponto importante no arco seguinte. Mas geralmente o Faraó sabe o que fazer, sabe o que tem que ser feito. Ele geralmente tem a resposta moral dentro das situações. Mas nesse caso aqui, ele estava errado. Nesse caso aqui, foi ele que teve que aprender uma importante lição, mas pela aprender uma importante lição, ele teve que primeiro demonstrar a fraqueza do seu caráter nesse ponto. Então parece muito o que aconteceu com o Joey no duelo contra o próprio Kaiba. O Joey teve que reapresentar sua fraqueza enquanto duelista para ele poder superar essa fraqueza e virar um duelista melhor. A mesma coisa acontece com o Yugi aqui, com o Faraó principalmente. Ele tem que mostrar um defeito de caráter para que esse defeito venha à tona e ele possa superar esse defeito de caráter e aí sim ficar preparado de vez para enfrentar o Pegasus. Então, além de ser um duelo fantástico, porque novamente foi colocado o protagonista numa situação na qual o leitor disse agora ele não tem como sair, não tem o que fazer. E ele vai lá e dá um jeito de sair, e isso é sempre muito legal de assistir, nunca é cansativo de ver esse tipo de catarse acontecendo, mas é uma catarse que ela nunca é plena, porque o final do duelo ele é ambíguo nesse sentido. O Yugi venceu, entre aspas, mas o Faraó ia cometer uma atrocidade, então é uma catarse que ela nunca é 100% aproveitada pelo leitor, porque tem esse ponto de evolução pelo qual o Faraó tem que passar. Em seguida, né, vencendo esse duelo desse jeito, mas vencendo, o Kaiba ganhou a chance de enfrentar o Pegasus, e esse duelo é um duelo cuja função narrativa é basicamente hypar o Pegasus, né? E o Takahashi faz isso muito bem ao longo do arco, porque ele já tinha hypado o Pegasus no início, naquele duelo que ele fez contra o Yugi. Ele fez o Kaiba contar a história do Bandit Keith, de como o Pegasus humilhou o campeão americano, pra poder hypar o Pegasus de novo, com a ideia de que, porra, então ele realmente lê a mente dos outros e tal. E esse duelo do Pegasus contra o Kaiba é a maneira mais eficiente que ele poderia fazer para colocar as expectativas do leitor em cima do vilão do arco lá no alto. Porque o que ele faz com o Kaiba é tratar o Kaiba como um imbecil. Ele destrói completamente o Kaiba parece um amador perto dos poderes do Olho do Milênio, não tem a menor chance. E aí o leitor fica se perguntando, tá, e como é que a gente vence um cara desse, né? Como é que o Yugi vai vencer um cara que lê a mente dos outros? Ele sabe sua estratégia, ele sabe suas cartas, ele sabe tudo. Mesmo com o Kaiba tentando apelar para táticas como não ver a carta, puxar a carta sem ver, e a fé dele foi recompensada com o dragão branco de olhos azuis, foi recompensada com a Shadow Spell. Nesse caso, como o Kaiba era o cara que estava lutando pela coisa certa, o jogo até favoreceu ele, mas a diferença era tão grande que foi inútil, não gerou reais danos ao Pegasus. Então como é que você vence um cara que tá preparado para tudo que você vai fazer, que sabe tudo que você vai jogar e que você já jogou? Essa sementinha fica plantada na cabeça do leitor e ela é importantíssima para gerar expectativa para a grande batalha, para a batalha final, para aquilo que é a culminação de todo esse arco. Então o Takahashi ele é muito esperto e muito eficiente ao longo do arco e colocando informações sobre o Pegasus que vão fazendo o leitor começar a achar que é basicamente impossível derrotar o Pegasus. E se é impossível derrotar o Pegasus, então eu estou cada vez mais curioso para ver como é que o Yugi vai fazer na batalha dele. Eu já tô tenso, apreensivo em relação a isso e curioso também. Então, mais uma jogada de mestre esse duelo do Kaiba contra o Pegasus, fora o fato de que a história do Kaiba nesse arco é um pouco trágica, né? Porque o Kaiba claramente entra nesse arco como uma pessoa melhor do que o que ele era antes, então ele passa por uma evolução de personagem, mas o final dele é feio. Ele termina com a alma dele aprisionada, sem conseguir encontrar seu irmão, fora ter visto o irmão dele na situação absurda que ele viu, né? Então é um momento que tem um peso emocional interessante, traz um pouco de ambiguidade para a série e apesar de ser um duelinho curto, é um duelinho muito impactante. Por conta disso, por causa da humilhação de um jogador do nível do Kaiba nas mãos do Pegasus, né? E aí depois disso nós começamos as finais, os 3 últimos duelos do mangá, que começa com Yugi e Mai, que é outro duelo fantástico. É outro duelo no qual o Takahashi segue a estrutura de encaixotar o protagonista, porque a Mai também coloca uma situação na qual o Yugi não consegue se defender, na qual ela tem uma armadilha que corta o ataque de todos os monstros do Yugi pela metade, e na qual ela simplesmente está colocando monstros muito poderosos dentro do campo. E o Yugi não tem o que fazer contra isso. E aí também tem a solução espetaculosa, novamente, outra solução muito criativa, outro monstro icônico, o soldado do lustro negro, ou do brilho negro, se vocês preferirem. Um ritual, né? Não tinha aparecido até aquele momento uma carta de ritual, então o Yugi teve a capacidade de trazer um ritual no momento decisivo aos 45 do segundo tempo para poder vencer o duelo, enfim. Tudo fantástico, tudo maravilhoso como sempre. Como eu disse, o Takahashi errou muito pouco nos duelos desse arco aqui, muito pouco.
estruturalmente tudo muito bom. Você sempre fica curioso pra saber qual é a cartada que o herói vai tirar de última hora. Você sempre fica querendo ver como ele vai sair dessa situação que parece insolúvel, e ele sempre tem alguma coisinha que geralmente faz sentido dentro dessas regras mais frouxas do Reino dos Duelistas. Mas tematicamente esse duelo é um dos mais importantes de toda a série, provavelmente, porque é aqui que o Yugi vai aprender a sua lição, né? Que o faraó vai aprender a sua lição. Depois de ter fraquejado contra o Kaiba, fraquejado no sentido de ter tentado matar o Kaiba mesmo, o faraó teve que aprender a lição de que ele talvez estivesse se tornando muito arrogante nas suas habilidades de duelo. Ele menosprezou a Mai, ele já estava pensando no Pegasus, na cabeça dele a Mai não era uma jogadora do nível dele, e ele estava se perdendo, estava perdendo a alma do verdadeiro duelista. Ele estava obcecado demais com o objetivo dele, e isso ia fazer ele matar o Kaiba. Então, ter tomado um apavoro da Mai aqui, e ele tomou um apavoro no jogo, e moralmente falando, porque ela começou a esculachar ele e jogar verdades na cara dele, foi que ele teve que passar pelo mesmo caminho que o Joey passou, que é o caminho de encarar sua fraqueza e superar a sua fraqueza, que foi o mesmo caminho que a Mai passou quando perdeu para o próprio Joey. Então, também é uma coisa muito interessante que o Takahashi faz aqui, porque ele coloca todas essas relações entre os personagens, né? E aqui a Mai fala textualmente: você, Joey, me ensinou essa lição. Essa lição que eu tô passando pro Yugi agora, pro faraó, que ela não chamava de faraó, né? Mas pro Yugi, foi você que me ensinou. E agora ele que tá precisando aprender, porque você também precisou aprender. Então, para um duelista virar a melhor versão de si mesmo, ele tem que ter coragem de encarar a sua própria fraqueza. Que não deixa de ser a lição que a Ateia deu no próprio Kaiba, quando o Kaiba ameaçou se matar. Porque o Kaiba ficou falando lá que não, o jogo é uma batalha de quem é mais forte, de quem tem mais tenacidade, quem tem mais vontade, e o Yugi teve uma vontade fraca e eu tive uma vontade forte, por isso eu ganhei. E a Ateia disse que não, você só não teve coragem de encarar a sua derrota. Você ia perder de novo e você não teve coragem de encarar isso. Claro que não é bem assim, porque o Kaiba estava desesperado para fazer o que fosse necessário para salvar o Mokuba. Mas tem um fundo de verdade nisso também. Então existe um pouco de uma unidade temática em todos esses personagens, que perpassa todos esses personagens que o Takahashi quis passar nesse momento da série, que é isso, é que não existe duelista invencível e o duelista sempre tem que estar encarando as suas próprias fraquezas para ele virar um jogador melhor. E o faraó precisou aprender essa lição com a Mai, e isso veio no meio de um duelo fantástico. Então, novamente, tem tudo aí, tem estrutura, tem criatividade dentro da batalha para as viradas emocionantes, e tem peso temático, tem desenvolvimento de personagem. Uma das poucas vezes que o faraó precisou se desenvolver enquanto personagem aconteceu aqui. Tudo muito bem arquitetado, tudo muito bem consertado nesse arco que, pra mim, eu hoje percebo que eu subestimei muito já. Porque eu sempre gostei dele e tal, mas eu achava que assim, não, os duelos são legais, mas de resto não tem muita coisa. E lendo agora com mais atenção, eu vejo que na verdade ele é um arco muito certinho em tudo. Quando eu digo muito certinho em tudo, assim, não é perfeito, não é que não tem defeito nenhum, sempre tem. Os próprios duelos não são perfeitos. Tem alguns duelos que tem algumas soluções que você diz, essa aqui é um pouco forçada até para os padrões de Reino dos Duelistas, ou então, essa aqui é uma regra tirada do nada, de maneira conveniente, porque não tinha sido explicada previamente. Tem algumas coisinhas assim, tá? Poucas, mas tem. Então, perfeição não existe, mas é um arco muito certinho em praticamente tudo que ele tenta fazer, nos duelos, nas estruturas, nos temas do desenvolvimento dos personagens quando precisa, e nós vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas esse duelo, ele tem uma importância ímpar, e é um baita duelo para começar as finais, né? E aí nós temos o duelo do Joey contra o Bennett Keith, que é o final boss dele, né? O chefe final, o chefão que ele tem que enfrentar. Agora ele vai enfrentar o ex-campeão americano diretamente, um duelista muito mais experiente que ele, em tese muito melhor do que ele, vagabundo toda a vida, né? Safado, então obviamente o coração das cartas nunca vai favorecê-lo, mas talvez a diferença de habilidade fosse grande o suficiente para que nem o coração das cartas fizesse o Joey ganhar. E esse duelo é interessante porque ele tem um sabor especial, acho que pelas características do próprio Bennett Keith, porque ele é muito agressivo no duelo dele, então esse duelo é muito frenético. Depois ele vira mais estratégico, mas a primeira parte dele é só a agressividade de um contra o outro, porque o Joey também é um duelista muito ofensivo, né? E o Keith aposta numa estratégia de máquina forte, então ele vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. É um duelo meio heavy metal mesmo, o nome do capítulo em inglês é Heavy Metal Raiders, e eu acho que combina porque é um duelo muito agressivo, muito frenético, muito firme e pouco, entre aspas, pouco pensado no primeiro momento. E aí depois começa a vir as estratégias, né, de um e de outro na segunda metade, para tentar um superar o outro e pegar o outro desprevenido. E o simples fato, olha só que interessante, o simples fato do Takahashi ter escolhido para esse duelo a estrutura na qual cada um tá na vantagem em um determinado momento, para mim ela já pontua, já é uma escolha interessante de estrutura de duelo, porque ela já pontua a evolução do Joey, porque ele tá jogando contra um cara experiente e ele não tá tomando um apavoro. Ele bate e ele leva, ele bate e ele leva, ele bate e ele leva, então ele tá
jogando de igual para igual contra o Bentikith desde o início. Ele comete uns erros de juvenil, mas depois ele faz o Bentikith cometer uns erros de juvenil. Ele cai em blefe, mas depois ele faz o cara cair em blefe. Então ele tá em pé de igualdade com o cara, e eu acho que essa estrutura refletiu melhor a evolução do Joey ao longo do arco do que teria sido se ele tivesse escolhido uma estrutura na qual o antagonista coloca o Joey numa saia justa e o Joey tem que tirar uma solução milagrosa. Não que ele não tenha que tirar uma solução milagrosa, porque senão não é o Joey, né? Mas isso só vem lá no final do duelo, na última jogada, quando parece que ele vai tomar o ataque, que ele vai ser derrotado, ele tira a carta armadilha que salva a pele dele. Mas ao longo do duelo ele joga em pé de igualdade e isso já termina por mostrar que o Joey realmente sai do reino dos duelistas como um jogador completamente diferente do que o que ele entrou. Então eu gosto desse duelo também muito porque eu gosto muito do deck do Bentikith, tá? Eu gosto muito das cartas que ele tem, do deck de máquina que ele tem. Eu gosto do Metal Zoo, acho que é a minha carta até favorita. Eu gosto do Barrel Dragon, eu gosto da Slot Machine, eu gosto da Launcher Spider. Eu gosto do deck do Kiss de um modo geral. E eu gosto desse sabor especial que esse duelo tem, que é um sabor de agressão, é um sabor de murro na cara, que eu não gosto de levar murro na cara, é melhor dar murro na cara do que levar, né? Mas é pauleira, um duelo pauleira, e que honra muito a evolução que o Joey teve ao longo do arco. Depois disso nós temos o duelo final entre Yugi e Pegasus, que eu vou ser honesto com vocês, lendo essa versão mangá eu vou dizer que eu nem acho que é o melhor duelo do arco, tá? É um grande duelo, obviamente, vamos deixar isso claro desde o início, é um baita duelo, não é um duelo ruim de maneira nenhuma, é um duelo que no sentido de ser muito bom ele honra a batalha final do arco, mas ele não acho que ele seja o melhor duelo do arco. Eu teria que pensar para saber qual era, mas eu não acho que seja esse aqui não. No entanto, é um duelo no qual nós temos todas as expectativas, não só porque tá valendo tudo, né? Todos os objetivos do protagonista vão ser decididos nessa batalha, como a gente tem aquela pulguinha atrás da orelha que foi montada pelo Takahashi desde o início. Como você vence um cara que lê a sua mente. E aí, isso fortalece o meu ponto de que talvez esse duelo não seja o melhor, são apresentadas duas soluções para o problema da leitura de mente que o Pegasus impõe ao Yugi. A primeira é muito boa. O Yugi tem duas mentes. Claro, uma resposta óbvia, mas muito boa. Você pode ler a mente de um, mas não consegue ler a mente do outro. Eles vão ficar trocando entre uma e outra, e aí você vai ter que duelar de maneira honesta, meu irmão. Você vai ter que duelar de acordo com os instintos de duelista que você tem, com suas habilidades. E nesse momento do duelo, nessa primeira metade do duelo, o Pegasus já estava encurralando o Yugi, né? Porque o mundo da fantasia, eu chamo o Yugi de ladrão, mas o Pegasus é muito mais ladrão. O Pegasus criou uma carta que só ele tinha e que impediu os monstros dele de apanhar. Tipo, existe um tipo de monstro que só eu tenho, que é o monstro Toon, e só o monstro Toon bate em monstro Toon. Então, tipo, e aí você que criou isso, pra você mesmo. Então, assim, isso é muito pior do que ser ladrão igual o Yugi, tá? E mesmo assim ele perdeu. Já tava o monstro da fantasia no campo, o Yugi não conseguia tocar nos monstros do Pegasus. O Pegasus tava lendo a mente dele como queria, tinha contra-ataque pra tudo que ele fazia e já tava meio que obrigando o Yugi a atacá-lo. Porque tinha botado o olho de Gorgon, enfim. Então a situação já estava insolúvel pro Yugi, até que veio a solução espetaculosa, que veio junto com a troca de mentes. Então a solução que eles acharam para não ter a mente lida, veio juntamente com a solução dentro do duelo, né, com as cartas que o Yuguinho foi colocando lá, e que o Pegasus não sabia quais eram, e que foram suficientes para destruir o mundo da fantasia. E claro, a importância temática dessa solução é óbvia, porque o faraó não confiava no Yuguinho antes dos eventos do duelo contra o Kaiba, no qual o Kaiba quase se matou. Ele teve que passar por essa evolução contra o Kaiba, teve que aprender a lição contra a Mai, para ele poder chegar pronto no duelo contra o Pegasus. Por isso que o duelo contra a Mai é imprescindível, porque sem aquele duelo o faraó nunca teria vencido o Pegasus, porque ele nunca teria confiado no Yuguinho. Ele teve que perceber que o Yuguinho tinha uma força que ele mesmo não tinha, que era a força da compaixão, era a força de não se deixar levar pela arrogância, não se deixar levar pela soberba, pela confiança nas próprias habilidades. É o pé no chão. O Yuguinho era o pé no chão do faraó. E quando o faraó percebeu isso, ele percebeu que ele precisava do Yuguinho, e precisando do Yuguinho, essa junção dos dois foi que levou a derrotar o Pegasus. Então, novamente, trabalho temático muito bem feito, com começo, com meio, com fim. Coerente, bem escrito. Palmas pro Takahashi de novo, né? Só que aí na segunda metade do duelo, o Pegasus vai lá e arruma uma maneira de tirar o Yuguinho da jogada, né? Que é transformar o jogo num duelo das trevas. Então perceba que a estrutura da batalha não é uma estrutura só de alternância de controle dentro do duelo, mas fora também, porque além de estar existindo um duelo ali dentro do tabuleiro, ainda existia o confronto de poderes mesmo, o poder do faraó contra o poder do Pegasus. E o poder do faraó foi um counter perfeito pro poder do Pegasus, até a hora que o Pegasus foi lá e conseguiu arrumar uma solução para anular o poder do faraó. E aí a segunda solução que é colocada para o problema de leitura da mente já é uma solução que para mim é bem insatisfatória, tá? Aquela é um poder da amizade usado da forma errada. A gente sabe que o poder da amizade é importantíssimo em Yu-Gi-Oh! Como quase nenhum outro shonen. Poucos shonen usam o poder da amizade de maneira tão descarada quanto Yu-Gi-Oh! Mas isso não significa que o cara tem carta branca para fazer o que ele literalmente quiser. Aqui os caras do nada vieram com o poder da amizade e o poder da amizade simplesmente bloqueou o poder do Pegasus porque sim.
Ah, nós estamos dentro do seu coração, então o Pegasus agora não consegue mais acessar a sua mente. É tipo Salam Alek. Pra falar uma linguagem que vocês que acompanham os vídeos de Bleach aqui sabem, é Salam Alek. O poder da amizade foi usado como, é uns Brubbles aqui que eu vou conseguir fazer e você não vai conseguir mais ler a minha mente. Então, se a primeira solução é boa, porque ela faz sentido, ela é coerente com o que a gente já sabia dos dois Yugi, que eles tinham mentes diferentes, a segunda solução é forçada. Então é um ponto que a gente tem que apontar aqui, na minha opinião, como negativo nesse duelo final. Mas para além disso, o duelo em si, o jogo em si é interessante. O Pegasus vem lá com os monstros cada vez mais esdrúxulos, né? E é interessante notar como o Takahashi nunca abandonou o pezinho que ele queria botar no terror em relação a Yu-Gi-Oh! Nesse duelo tem muito disso, né? Nesse duelo, à medida que o duelo vai avançando, os monstros do Pegasus vão ficando mais feios. Então eles começam, quando o duelo tá leve, que o Pegasus tá confiante, os monstros deles são desenhinhos bonitinhos, fofinhos, não sei o quê. E quando o negócio vai ficando pesado, ele vai mostrando a verdadeira faceta dele. Então os monstros vão ficando cada vez mais bizarros, cada vez mais monstruosos mesmo, mais demoníacos, deformados. É uma representação simbólica, né, do que estava acontecendo no campo de batalha, do que estava acontecendo, de como o duelo estava ficando mais perigoso e mais sombrio, né? E as viradas são legais, enfim, enquanto o duelo é bom, enquanto o duelo funciona. Eu só coloco esse asterisco aí do negócio do poder da amizade que foi usado de uma maneira pouco habilidosa por um cara que geralmente consegue fazer isso bem. Ele geralmente consegue misturar o poder da amizade com o duelo sem que um prejudique o outro, mas aqui não deu muito certo não, na minha opinião. Mas fora disso teve ritual, mago do caos negro e todo tipo de artifício que poderia ser pensado aqui. Então é um duelo que tem impacto emocional, é um duelo tenso, porque a gente sente que tá valendo tudo pro protagonista e pro vilão, e é um duelo que entrega. Ele entrega. Eu só não acho que ele seja o melhor do arco, mas ele entrega e é icônico. É fantástico, é muito bom também. E aí eu reforço o ponto que eu falei no vídeo passado, né? No final das contas, eu acho que os duelos do anime são um pouco melhores, porque eles são um pouquinho mais estendidos, né? No mangá eles são mais rápidos, então a tensão fica no ar por mais tempo no anime, porque eles esticam um pouquinho mais. Mas é só uma questão de pequeno detalhe, né? E aí depois você tem o final do arco, com a gente descobrindo um pouco mais sobre as relíquias do milênio, sobre o Shad, sobre quantas relíquias são, quais são os poderes mais ou menos da relíquia. O faraó começa a se questionar sobre quem ele é de verdade, qual sua identidade, enfim. Aí a lore da história vai avançando, a gente descobre a história muito trágica do Pegasus, que é uma história muito interessante. Ele é um personagem trágico, é um personagem ambíguo. Eu gosto do Pegasus nesse sentido. Ele é mau, ele é um filho de uma puta, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa atormentada também. Eu gosto desse fechamento aqui. Eu acho que ele valoriza o vilão, aquela clássica tática do Togashi, né? Nem do Takahashi, do Togashi e o Hakusho, de valorizar o vilão depois que o vilão já foi derrotado. Aqui ela é bem aplicada, eu gosto. Então assim, tudo vai caminhando pro futuro da série, né? E aí vem o Bakura, que é o grande vilão da série, mata o Pegasus. Então, coitado do Pegasus, terminou de uma maneira muito trágica, muito feia, né? E o personagem do Benedict Keith também, que é o outro antagonista, é um personagem trágico também. Ele é outro filho de uma puta também, um personagem odioso, mas ele é trágico. O modo como ele foi humilhado pelo Pegasus e a vida que ele passou a levar depois disso, e o fato de que a redenção dele só viria por meio da vingança, e o final dele é muito pesado também. Então assim, é um protagonista, é um personagem que ele foi vivendo de inferno em inferno até que ele morreu de maneira trágica. A história do Kaiba é trágica nesse arco, então esse arco ele tem peso dramático, ele tem tragédia para alguns personagens, fora os duelos que são muito bons e as discussões temáticas que a gente foi levantando aqui ao longo desse vídeo. E os elementos de terror também que eu gosto, né? A morte do Keith, ela é muito de terror, o modo como ele morre. Aquela cena do Kaiba quando ele tá vendo que ele vai perder pro Yugi e ele vê o irmão dele sendo tragado pelo dragão dele que tá sendo derretido. Tem uma imagética de terror muito forte. Então o Yu-Gi-Oh! Sempre manteve esse pezinho no terror, no horror, que muito me agrada, né? E tem uma segunda coisa que é pra gente já encerrar, que o vídeo vai se alongando, que esse arco tem, que eu nunca tinha percebido, e que é a marca de um grande escritor também. Porque estruturalmente o arco, ele é muito interessante. E aí eu não tô falando de estrutura de duelo nem nada, não. Tô falando da estrutura do arco. Porque no reino dos duelistas, o Takahashi, ele faz aquilo que eu disse. Ele conta duas histórias principais, que é a do Yugi e a do Joey. A gente já mencionou muito isso, né? O Joey passa por um grande arco de evolução aqui. E esse arco é muito bem feito, como eu tentei explorar nesse vídeo, no vídeo passado. Cada passo é dado de maneira consciente, de maneira coerente, e a evolução dele é natural. Então isso por si só já é uma coisa muito bem feita, que já conta muitos pontos pro arco e pro Takahashi enquanto escritor. O Yugi passa por um pequeno período de evolução, o faraó. O Yugi também, mas o faraó, que é imprescindível para que ele vença a luta final. Para além disso, você tem
a história do Kaiba, que aqui nesse arco ele atua como aquilo que nós já elogiamos o Orochimaru em vários arcos de Naruto, que ele é o terceiro elemento, e isso é colocado de uma maneira na qual o terceiro elemento, ele é inimigo tanto do herói quanto do vilão, ele tem seus próprios interesses, ele persegue seus próprios objetivos e com isso ele vai, ora bater de frente com o herói, ora bater de frente com o vilão. Então o Kaiba aqui é colocado para lutar contra o Yugi e depois contra o Pegasus. Ele tem os seus próprios interesses. Isso sempre enriquece a trama de um arco, como eu falei nesses vídeos de Naruto, que eu elogiei o Orochimaru quando ele fazia esse papel, porque isso sempre engrossa a trama de um arco, isso sempre dá mais uma camada. E além de ser uma camada a mais, de fazer o Kaiba virar um personagem ambíguo dentro desse arco, e tão ambíguo que no duelo contra o Pegasus, a gente ficava, pô, eu tenho que torcer pro Kaiba, eu tenho que torcer pro Kaiba perder, mas, pô, o Kaiba quer lutar pelo irmão dele, então o certo é torcer pro Kaiba. Mas por outro lado, ele é o Kaiba, ele ainda é meio cuzão. Como é que faz? Mas a atuação do Kaiba aqui também pontua a evolução, porque se ele é ambíguo, ele já não é mais o vilão que ele era outrora. Porque antes ele era só um vilão. Então ele já foi evoluindo, ele já foi começando a lutar por coisas mais nobres aqui, ele tá lutando pelo seu irmão. Então tem a história do Kaiba, que perpassa esse arco também, e ela é importante. Mas também tem a história dos dois personagens secundários mais importantes aqui, que são a Mai e o Bent Keith. Porque a Mai, ela começa como uma antagonista, ela passa pela sua própria evolução, para lá na frente ela fazer o Yugi passar pela evolução dele. Ela tá sempre pontuando esse arco, e ela precisa passar pelo arco dela, para que lá na frente ela faça o protagonista passar pelo arco dele, para que o Yugi, passando pelo arco dele, possa poder derrotar o Pegasus, confiando no seu outro eu. Então tá tudo muito bem amarrado. O papel da Mai aqui é fabuloso também. E o Bennett Keith, ele serve primeiro para hypar o Pegasus, porque quando ele é introduzido é quando o Kaiba conta a história dele para mostrar como ele era um grande duelista, foi humilhado pelo Pegasus. Então ele entra na história hypando o Pegasus, mas ele aparece prejudicando o Joey, mas não porque ele tenha nada contra o Joey, porque o Keith tem seus próprios objetivos e o objetivo dele é contra o vilão do arco também. Então ele é um vilão menor que quer enfrentar o vilão maior, também tem seus próprios interesses, seria uma quinta camada no arco, porque a quarta seria a da Mai. Então ele tem seus próprios interesses, mas no meio do caminho ele vai prejudicando os heróis, então ele vai se tornando um antagonista até que ele se torna o final boss do Joey, aquele cara que vai atestar de uma vez por todas o arco do Joey, que é a primeira camada do arco. Então perceba como ele vai estruturando vários personagens em camadas e vai interligando essas camadas todas uma na outra de maneira coerente e de maneira elegante, de uma forma que parece fácil. Veja, ele não reinventou a roda aqui. Ele não fez nada que, nossa, ninguém nunca fez, o cara é o Shakespeare. Não. Mas ele fez uma coisa que não é simples, parecer simples, porque é elegante, porque é bem feito, porque é natural. As coisas vão puxando uma a outra de maneira natural. E quando você vai ver, você viu pelo menos a história de 5 personagens importantes aqui, cada uma com seus objetivos, com suas tragédias, com suas superações ou não. Enfim, claro, ele ainda tem o Pegasus, que tem sua própria história, tem seus próprios objetivos e que só concluiu no final do arco quando a gente descobriu o que é que ele queria tanto com a corporação Kaiba, que era ligado à tragédia do passado dele, à dor dele. Mas que aqui no arco, geralmente, durante o arco todo, a história dele é mais simples mesmo. Ele é só o vilãozão, até que depois o cara humaniza o vilão. Mas tem pelo menos essas 6 histórias nesse arco que se entrelaçam, se entrecruzam de uma maneira magistralmente bem feita. E eu nunca tinha percebido isso. É por isso que eu falei lá atrás que talvez eu subestimei muito esse arco. Esse arco, ele acerta em todos os pontos fundamentais. Ele erra em detalhes, como o duelo do Pegasus, outros duelos que você vai ter uma soluçãozinha aqui que é forçada, outra ali, mas nos detalhes fundamentais ele acerta. E ele ainda vai colocando outros duelos com personagens que realmente têm menos importância, Rex Raptor, Weevil, Panic, não sei o que são grandes duelos, são grandes combates. Então assim, o cara tava inspirado demais. Eu sempre gostei do anime de Yu-Gi-Oh!, sempre gostei do mangá de Yu-Gi-Oh!, mas o respeito que eu tô tendo por essa obra, lendo ela agora uma vez mais, é uma parada que eu não esperava que fosse acontecer, porque eu já conheço essa história com a palma da minha mão. Mas quando você vai aprendendo coisas, você vai mudando a sua própria leitura, né? O ato da interpretação de uma obra é assim também. A obra tá lá, mas você também muda e isso vai fazendo você ver as coisas com outro olhar. E isso me fez ter um respeito todo novo pelo reino dos duelistas, porque ele acerta em todos os pontos fundamentais. Todos os pontos fundamentais. Os duelos são bem estruturados, o arco é bem estruturado, a criatividade impera aqui, tem várias batalhas icônicas, tem desenvolvimento de personagem, tem tudo que você pode querer. Palmas pro mestre. Por hoje é só, meus amigos. Agradeço a quem ficou o tempo todo, aí agradeço quem está aí depois desse período gigantesco de hiato. Muito obrigado pela moral que vocês me dão. Vão lá no podcast Mesa de Madeira escutar a minha participação com o Mano Muniz e o Mano Biel e escutar outros episódios dos caras para dar uma moral pro trabalho deles e deixe lá 5 estrelas, porque os caras merecem e merecem muito. Até semana que vem, eu espero. Tchau, tchau.